Vou explicar a relação que existe entre o diagrama de Linus-Pauling, né, que é esse aqui, e os números quânticos. Esse número que vem aqui é o número do nível. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é o N, que é o número quântico principal. Ele está relacionado com a energia através de uma forma que é uma constante, e aqui aparece o N mais ΔL ao quadrado, certo? Essa forma aqui vem com sinal negativo, porque para você arrancar o elétron de lá, você tem que oferecer energia para o elétron. Então é por isso que adota essa notação de negativo. Essa constante aqui em cima, ela depende de Z, certo? Eu não vou preocupar com o valor dela agora, vou colocar só o Z aqui, que é o mais importante, que é a carga do núcleo, certo? Tem a massa do elétron aqui, e eu acho que tem a constante de alguma outra constante em algum lugar, mas o mais importante é a massa do elétron e o Z, certo? Esse ΔL aqui é o seguinte, ele é zero para átomos hidrogenoides. O que é um átomo hidrogenoide? É um átomo cuja solução é encontrada diretamente da equação de Schrödinger, certo? Depois vocês vão estudar mecânica quântica. Aqui o hamiltoniano é o quê? Tem a parte de energia, o operador de energia cinética, mais o operador de energia potencial. Quando você enfia nele exatamente o potencial gerado pelo núcleo, certo? E você só tem um elétron na órbita, essa solução que você encontra usando matemática, né, soluções explícitas, ela é exata. Só que quando você tem Z maior que 1, ou quando você tem o número, na verdade o melhor é escrever assim, ó. Quando você tem o número de elétrons na eletrosfera maior que 1, o que vai acontecer? Vai acontecer a interação elétron-elétron. Então essa solução não é exata, mas ela serve como boa aproximação. Aí aparece isso aqui, ó. Mas independente do tipo de átomo que se tiver, essa forma vai te dizer que esse número aqui, que é o número quântico principal, no ensino médio a gente usa essa notação, está relacionado com a energia do elétron. Então quer dizer que quanto maior o valor de N, o que acontece com isso aqui? Isso aqui fica maior. E portanto, o valor absoluto menor, e quando você coloca o negativo, vai significar que a energia está aumentando, porque você adotou um referencial negativo. Resumindo, se você não quiser pensar muito, se você lembrar que as ordens das setas no diagrama de Linus-Pauling são em ordem crescente de energia. Então, se você está indo do N menor para o N maior, a energia está aumentando, certo? Mas a fórmula que dá essa relação é essa aqui. Agora, o segundo número quântico, que é o L, é um número quântico azimutal. Número quântico azimutal. O que ele é? Ele define em qual subnível está. Se o n é igual a 1, o número quântico azimutal só pode ser 0. N igual a 2, ele pode ser menos 1, 0 e 1. Porque ele segue a seguinte regra. Ele vai de... Perdão, mentira, isso aqui está errado. Ele vai 0 e 1. Ele segue a seguinte regra. Ele vai de 0 até n menos 1. Certo? Então, se o n for igual a 3, ele vai 0, 1 e 2. N igual a 4, ele vai 0, 1, 2 e 3. Certo? Isso explica por que aqui só tem um subnível. Aqui tem 2. O número 2 tem 2. Aqui tem 3. Aqui tem 4. 0, 0 e 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, sempre chegando a n menos 1.
Aqui teria que ter 0, 1, 2, 3 e 4. Isso aqui deveria estar aqui. Eu já vou explicar por que não está. E aqui no P vai 0, 1, 2. Aqui no 6 também, ó, você podia colocar aqui 6F, 6G e 6H. Aqui 6D, ó, perdão. É isso mesmo. E aqui 7D, 7F, 7H, 7G, 7H e 7I. Certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Só que o que acontece é o seguinte. Esses orbitais, eles são teoricamente possíveis, mas eles em geral não são usados por dois motivos. Primeiro, isso aqui a gente está falando do estado, através desse diagrama de Linus Pauling, a gente está falando do estado fundamental. O estado fundamental, a energia dele, a energia total do átomo da eletrosfera, ela é a menor possível. É o mínimo de energia possível para configuração eletrônica na eletrosfera. Certo? Então não precisa chegar nesses níveis aqui, porque a hora que você chega aqui no 7P6, ó, vamos fazer? Você sabe, 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10, 6, 2, e aqui dá 14, 10 e 6. Se você somar, ó, na camada K cabe 2, na L cabe 8, na M cabe 18, na N cabe 2 com 6, 18 de novo, na O cabe 8, 18, 18 com 4, 32, na P 2 com 6, 8 com 10, 18, com mais 14, 18, 18. Mas esse aqui não, a gente não escreve não, só escreve o F para 4 para 5. E na Q vai dar 8. Se você somar, ó, 2 mais 8 mais 18 vezes 2, né? Aqui tem 12, mais 32. E a gente pode pôr vezes 3, que aqui tem outro, e mais 8 de novo. Quanto que vai dar? Vai dar 10 aqui. Aqui vai dar 30 com 24, 54. Aqui dá 40. 40 com 10, 50. Mais 54 já dá 104. Pegar uma tabela periódica, você vai ver que o número 104 corresponde ao elemento Rutherford, certo? Então, se você partir, além do Rutherford, que é um elemento artificial, que são elementos que raramente você vai estudar no contexto de ensino médio, cursos gerais de química de faculdade, você não precisa de mais, certo? Mas para chegar no final da tabela precisa de mais, precisa ter ir até o 118. E mesmo assim, esses aqui você não vai chegar a usar. O G, o H, o I, você não vai chegar a usar. Esse é a primeira motivo de esses orbitais não serem usados, desses subníveis, perdão, não serem usados. O segundo, o primeiro é o fato de a gente estar falando do estado fundamental, e o segundo é o fato de não existirem elementos que tenham um estado fundamental que ocupa esses subníveis. Não chega até lá. Mas se você pensar em estados excitados, a gente pode precisar de um nível desse. Quanto mais longe aqui na seta estiver, por exemplo, eu coloquei lá o 8S e o 8P no exercício. Se você chegou aqui no 7P6 e precisa excitar esse último elétron, ele vem aqui para o 8S. E depois ele vai lá para o 5G. Entendeu? Então tem os estados excitados, né? Os estados excitados. São estados em que o elétron vai chupar energia de algum lugar e vai pular para o subnível mais energético seguinte. Então, essa é a explicação da existência, às vezes, no exercício, de subníveis que não são frequentes nos exercícios de estado fundamental, certo? Agora, vou explicar o seguinte. Vocês repararam aqui que o L, aqui vai 0, 0, 1, 0, 1, 2, então é o seguinte. O S é sempre 0, o L do S é sempre 0. Se tiver um exercício pedindo para pôr o L no S, vai ser 0. Aqui vai ser 1, no D vai ser 2, no F vai ser 3. Certo?
Essa relação entre o L e o N explica o porquê que vai crescendo no formato de triângulo aqui. Agora tem outra relação que vocês precisam aprender entre o L e o ML, que é o terceiro número quântico que existe, que é o número quântico magnético. Vamos aprender. Vamos lá. Ó, o que a gente concluiu dessa explicação agora? Que o subnível S, o L dele, S, P, D e F, que eu vou usar. O L aqui é 0, 1, 2 e 3. E o M, L, que é o número, ele coloca em função de L, pelo motivo que eu vou explicar agora, que é o número quântico magnético, ele vai variar de menos L, de 1 em 1 até chegar em L. Aqui fica só no 0. Aqui vai ser menos 1, 0 e 1. Aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Isso é o que explica esse desenho aqui, gente. 3, 4 e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ML descreve para você em que orbital dentro do subnível o elétron está. O orbital S não tem, o subnível S não tem um orbital, o P não tem 3, o D não tem 5 e o F não tem 7. É por causa dessa relação que existe entre o número magnético e o L, certo? Se você quiser estudar o G, que a gente não usa, seria 4. Aí ele já seria, quantos elétrons teriam dentro dele? Tem que calcular o primeiro número de orbitais. Vai de menos 4 até chegar em 4. Vai dar, aqui deu 7, agora dá 9. Então vai ser 18 elétrons dentro do G, certo? E o H e assim por diante. Agora, por fim, o número quântico de spin, ele é a indicação se o spin está para cima ou para baixo. A regra de preenchimento que manda você preencher primeiro para baixo, para depois ir voltando e preenchendo para cima, chama regra de Hund. Certo? Ó, você preenche para baixo, depois preenche para cima. Isso aí todo mundo que estudou química no ensino médio sabe. Certo? Esse número quântico de spin, que a gente denota ms, ele é ou mais ou menos um meio no caso do elétron. Certo? O spin, agora tem que explicar a física disso. Por que esses números existem? Certo? O L está relacionado a um operador quântico, que é a aplicação sucessiva, 2 vezes para o operador do momento angular. E quando você aplica esse momento angular 2 vezes, você obtém que as funções de onda que são autovetores desse operador, elas estão relacionadas a esse valor de momento angular. Você tem que estudar mecânica quântica para entender isso aqui. Aí você tem que saber disso. Já o ML, quando você projeta esse operador no eixo Z, o resultado do autovetor dele vai ser isso aqui. Certo? Esse é o número quântico magnético, vezes H. E já o número de spin é o outro momento magnético, o momento magnético de spin projetado no eixo Z. Vai ser o ms vezes o H. Certo? Isso aqui é meio esotérico se você não estudar mecânica quântica. Mas se você estudar com afinco mecânica quântica, você vai entender tudo isso. Na verdade, é muito melhor, do ponto de vista lógico, você ter estudado mecânica quântica primeiro para depois estudar isso aqui. Só que do ponto de vista prático e pedagógico, dá muito mais trabalho. E muitas pessoas não serão físicos e matemáticos. E tem pouco interesse em saber de onde que vem um modelo. Mas o modelo em si, sozinho, tem bastante interesse. Toda a engenharia química, a química orgânica, a farmacêutica vai ser baseada em reações químicas, a bioquímica. Então isso aqui tem muito mais interesse para a população geral do que estudar mecânica quântica primeiro. Mas a lógica seria essa, estudar primeiro mecânica quântica para entender de onde que vem isso aqui.
Porque no ensino médio simplesmente escrevem esse diagrama para você e esperam que você aceite de onde que tiraram isso. Certo? E aqui nesse vídeo, eu repito, eu não expliquei de onde que tiraram isso, eu só expliquei como funciona. Certo? Detalhei um pouquinho mais em relação ao porquê que o diagrama é assim, porque existe uma relação entre os números quânticos, mas eu não expliquei as funções e nem a solução, porque essas funções são soluções da equação de Schrödinger. Isso você vai ter que ir lá no curso de mecânica quântica estudar. Pode fechar.